Olá, estudantes do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós vamos falar sobre a construção dos instrumentos musicais. Vem comigo! Então, os nossos objetivos será revisar a evolução histórica do surgimento da orquestra tal como é hoje e aprofundar os conhecimentos sobre as famílias dos instrumentos musicais. Pense um pouco. Você já ouviu falar em luthier? A que remete este nome, hein, gente? Você imagina como são construídos instrumentos musicais? Será que é simplesmente acordei de manhã e vou construir o violão? Você sabia que instrumento tem família? Não é só você que tem pai e mãe, não. Instrumento não é filho de chocadeira, não. Instrumento também tem família. A Orquestra Sinfônica ou Filarmônica atual segue a formação estabelecida no final do século XVIII. Dependendo da peça a ser executada, pode ter mais de 100 instrumentistas. É dividida em 4 famílias. Naipes, podemos dizer também, de instrumentos, cordas, madeiras, metais, percussão. Olha aí a família dos instrumentos musicais. 4 famílias, cordas, madeiras, metais e percussão. E a orquestra é um local ótimo para um exemplo de reunião de instrumentos musicais. Na orquestra encontram-se as 4 famílias, mas existem bandas que não utilizam necessariamente todos os grupos de instrumentos musicais. O que é uma orquestra, então, já que eu toquei no assunto da orquestra? É um conjunto de instrumentos diferentes, porém organizados, que são tocados juntos e com mais de um instrumentista executando a música. Na Grécia Antiga, orquestra era o nome que se dava a um espaço entre a plateia e o palco, aonde os músicos tocavam ou onde os dançarinos executavam a sua dança. Por isso, na Grécia Antiga, a orquestra significava lugar que dança. Mais adiante, já na França, já durante a Idade Média, o nome orquestra era atribuído ao local onde os músicos ficavam, entre a plateia e o palco. E só no Barroco é que a palavra orquestra vai ser utilizada para o conjunto de instrumentos diferentes. Tendo em vista o que eu disse para vocês, vamos à nossa primeira atividade do dia. Levando em consideração os instrumentos utilizados nas orquestras clássicas, românticas e modernas, como podemos classificar suas famílias ou naipes, se você preferir? Eu já volto aqui para falar com você.
E aí, galera, pensou na resposta? Vamos ver se você conseguiu adivinhar? Olha aí! Cordas, madeiras, metais e percussão, instrumentos utilizados nas orquestras. São eles, cordas, madeiras, metais e percussão. Muito bem. Na música, pessoal, uma pessoa pode realizar funções muito diferentes de acordo com o que preparou nos seus estudos ou o que tem vontade de fazer entre as funções. Entre as funções temos o maestro, o compositor, o cantor e o instrumentista. Gente, a arte como um todo sempre teve dificuldade de garantir o seu espaço como profissão. Embora hoje nós tenhamos muitos profissionais artísticos que se empenham em fazer teatro, produzir música, dança, né? Artistas das artes visuais, que é a pintura, o desenho, a xilografura, enfim, né? Um universo infinito dentro do estudo das artes, mas a música, como todo campo artístico, sempre encontrou dificuldade em garantir o seu espaço como profissão. E na Idade Média, quem mantinha os músicos eram os clérigos, né? A nobreza, as pessoas ricas, eles contratavam esses músicos para entretê-los, né? A música na igreja, ela era a música sacra, voltada para o religioso. Mas isso em algum momento, né, por um longo período, a Igreja Católica esteve à frente do domínio, né, de ditar regras, né, exerceu uma grande função na Idade Média em relação à estrutura da organização na sociedade. Inclusive os reis costumavam ouvir o que o Papa dizia, né, e a partir dali tomava decisões para governar o seu povo. Mas há um momento na história em que a Igreja começa a perder o poder e os músicos se veem obrigados a procurar emprego de alguma outra maneira. E mesmo antes disso e durante essa queda da Igreja Católica, os músicos eles eram obrigados a desempenhar várias funções. Então eles não podiam simplesmente só executar um instrumento musical, como também tinham que compor suas próprias canções, eles tinham que se preocupar com a organização do grupo da orquestra e também, muitas vezes, trabalhar em outras funções que não fosse dentro da área da música. Tá? Então, entre as funções de um profissional da música, temos o maestro, que é o que rege uma orquestra, o compositor, que é quem cria, quem escreve a música, o cantor, nas óperas, né, o cantor lírico, e o cantor popular, hoje esse que nós ouvimos nas rádios, né, e o instrumentista, que é aquele que executa o instrumento musical, o que toca o piano, o que toca o baixo, o contrabaixo, tá bom, gente? Olha lá, o instrumentista é aquele que toca um instrumento, como eu mesmo já falei. Se for um instrumento típico da orquestra, como por exemplo o violino, ele sempre terá companhia ao executar sua música, pois é um instrumento que trabalha na maior parte das vezes em grupo, tá? O músico, o instrumentista que toca para uma orquestra, ele sempre terá uma galera de músicos à sua volta. E ali, lembra das famílias, dos instrumentos musicais? Toda a galera vai estar reunida, inclusive a galera da percussão numa orquestra é conhecido como a galera do fundão, sabe por quê? Eles ficam lá no fundo e é justamente aquela galera que depois do ensaio ou depois do concerto, da apresentação musical, toda a galera lá da frente quer se misturar para sair e comemorar o grande feito da noite. A família dos instrumentos musicais, então, nessa família nós temos os instrumentos de corda, e são aqueles cujo som é produzido por dedilhamento, por fricção das cordas ou pela percussão nas cordas. Aí temos o violão, o violino, o teclado, né? Temos a harpa, são instrumentos de corda, são os cordofones. Também temos os instrumentos de metais, que fazem parte dessa família, todos os instrumentos de sopro feitos, sobretudo, de metal. O trombone, o saxofone, são inúmeros os instrumentos que são produzidos com metal e que são conhecidos como aerofones. Temos os instrumentos de madeira, também é formado por instrumentos de sopro, mas são feitos de madeira, como flautas e apitos. Lembra ali? O saxofone é um instrumento de sopro, mas é de metal. E nós temos a flauta, que pode ser também de madeira.
todos os dois são pertencentes à classificação dos aerofones. E temos os instrumentos de percussão. Os instrumentos de percussão são aqueles em que o som é produzido pelo bater ou agitar do instrumento. Aqui nós temos a castanhola, o carrilhão, o agogô, o afoxé, mas tem muitos outros instrumentos de percussão. O atabaque, o tambor, o tamborim, a cuíca, todos esses são instrumentos de percussão. Percussão, me perdoa, galera. Olha lá, e como se organizam esses instrumentos dentro de uma orquestra? Vamos lá. Na família das cordas, nós temos a harpa, o violino, o violoncelo, a viola e o contrabaixo. Na família do sopro de madeira, nós temos a flauta, o flautinho, o clarinete, o oboé, o fagote, corno inglês, clarone, saxofone e o contrafagote. É engraçado, né, pensar que tem saxofone na orquestra, porque geralmente a gente pensa na orquestra lá atrás, uma coisa antiga, né? O saxofone não tem 300 anos, galera, mas ele é parte da orquestra hoje. Isso por causa da demanda, da necessidade de aumentar o número de instrumentos. Conforme os teatros foram crescendo ao avançar da história na humanidade, foi necessário que ampliasse o número de instrumentistas na execução de uma composição. Nos sopros de metal, nos sopros de metal nós temos trompete, trompa, trombone e tuba. E na percussão nós temos tímpano, caixa, prato, pandeiro, triângulo, bumbo, vibrafone, carrilhão, castanhola. Na família da percussão, o compositor utiliza os instrumentos de acordo com a necessidade. Se ele julgar ser necessário mais instrumentos de percussão, assim ele vai agregando na sua orquestra. Agora que nós aprendemos um pouco sobre aonde se encaixa cada instrumento na família dos instrumentos musicais, vamos a um próximo exercício. A família de instrumentos musicais numa orquestra está dividida em 4 grupos, ou naipes, se você preferir. Cite os instrumentos pertencentes ao naipe das madeiras. Será que você vai se lembrar? Eu volto em instantes. E aí, galera, pensaram? Será que vocês conseguiram adivinhar quais são os instrumentos pertencentes ao naipe das madeiras? Olha aí a resposta. Flauta, flautim, clarinete, oboé, fagote, corno inglês, clarone, saxofone, contrafagote. Eu acho que
O mais comum entre nós, né, de lembrarmos do som é o da flauta, presente na humanidade desde os tempos primitivos. Inclusive o primeiro instrumento, um dos primeiros instrumentos musicais encontrados que acredita-se, né, ter surgido foi a flauta, porque o homem utilizava os ossos dos animais para também produzir sons. E a partir dessa experimentação, né, sonora, surge a flauta. E depois temos aí o saxofone. Quem nunca ouviu um saxofone? É o mais clássico, está presente na música gospel, está presente nos diversos gêneros musicais, tá bom, pessoal? Pessoal, como se organiza uma orquestra? Uma orquestra tem tantos músicos, não é mesmo? Será que eles podem simplesmente tocar? Ó, vamos tocar aqui essa música. Vamos tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven. E aí tem lá o violinista, tem lá o baixo, e aí, e agora? Vamos começar a tocar e todo mundo toca junto? Não é bem assim que funciona. Temos o maestro. O maestro é para que um grande contingente instrumental siga rigorosamente o tempo rítmico, é necessário o maestro. Sabe por quê? Porque ele cuida da dinâmica e o andamento indicado na partitura. Ele é o chefe que mantém a ordem da orquestra, pois, do contrário, seria fácil cada músico perder a marcação do tempo em relação aos outros. Entra então a figura do maestro, um compositor, o maestro como gerenciador do sistema. Ser maestro é uma profissão também, gente. Tem aqueles músicos que se dedicam somente à regência. Antes de iniciar uma apresentação, a orquestra afina os instrumentos na nota Lá do oboé ou na nota Lá do violino da espala, que tem um ouvido absoluto, compreendendo uma nota de 440 vibrações por segundo, altura padrão aprovada numa conferência internacional em 1939. Olha lá, espala. Quem é a espala, professor? Sabia que... o maestro morreu. É um exemplo. O maestro morreu, adoeceu e faltou, não pôde ir hoje no concerto. Você sabia? E agora, se precisamos do maestro para dar sequência, para conseguir conduzir toda essa galera de instrumentistas aqui no palco, vamos ter que cancelar a apresentação? Nananina, não. A espala, que é a primeira violinista, ela pode assumir o lugar do maestro e conduzir a apresentação, a execução da orquestra. Vocês sabiam como se organiza uma orquestra? Será que o violinista pode sentar lá no fundo? Será que o percussionista pode sentar aqui na frente? Né? Será que os sopros podem ficar no meio? Tem uma organização. Primeiro vem as cordas, tá? Os violinos, o baixo vem na frente, seguido dos instrumentos de sopro, seguido dos instrumentos de percussão. Por isso que ainda há pouco eu falei que a percussão é a galera do fundão, porque eles ficam lá no fundo. Por que dessa maneira, professor? Para que visualmente haja uma organização confortável aos olhos de quem está assistindo. A orquestra pode ser executada tanto como só de maneira instrumental, só o som dos instrumentos, ou pode ter um cantor acompanhando essa execução, ou ela também pode ser utilizada como fonte de produção de uma ópera. Ópera, gente, uma conversa para uma outra aula. Agora que nós conversamos um pouco mais sobre a família dos instrumentos musicais, vamos a mais uma atividade? Agora que você aprendeu sobre a história da orquestra e a classificação dos instrumentos musicais, pesquise por algum site em que você possa ouvir algumas composições sendo executadas por orquestras brasileiras. Experimente novas descobertas musicais, amplie seu repertório e agregue novas possibilidades de perceber o mundo à sua volta. E anote em seu caderno. Eu volto já.
E aí, galera, ampliou a sua experiência musical? Pesquisou? Eu espero que você tenha aproveitado esse tempo para ampliar, inclusive, o seu conhecimento intelectual. Conhecer nunca é demais. Aliás, quem que gosta de bater conversa, trocar ideia com uma pessoa sem assunto? Tá aí a oportunidade de você ampliar o seu conhecimento. Nesta aula, vimos que os instrumentos musicais são divididos em 4 grupos: cordas, madeiras, metais e percussão. Também vimos quais os instrumentos utilizados para a execução de uma composição musical numa orquestra. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Nessa aula nós vimos a família dos instrumentos musicais. Espero que vocês tenham gostado e até breve.